Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método da secante. Existe uma certa relação entre o método da secante e o método de Newton. Primeiro a gente vai deduzir o método da secante, ver um exemplozinho à mão, depois eu explico para vocês por que esses dois métodos eles são parecidos. Então vamos lá, eu vou começar mais uma vez com uma motivação geométrica, né? Eu vou tentar desenhar aqui o gráfico de uma função para a qual eu estou tentando encontrar uma raiz. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui o mais reto possível. Vamos um pouquinho mais para baixo. Aí está. Eu vou chamar essa daqui de uma função f. Lembra, no método de Newton tinha a complicação de que a minha função ela tinha que ser derivável, tinha que ter derivada zero lá em todos os pontos da sequência de aproximação, e a pior das complicações é que eu tenho que calcular a derivada da função, né? E isso pode ser um processo meio complicado. Lá no método de Newton, a gente usava retas para encontrar as aproximações, né? Retas tangentes, mais especificamente. Aqui, a gente não vai pedir que a nossa função seja derivável, mas a gente também vai usar retas, né? Lá a gente estava usando o coeficiente angular, a derivada da função como coeficiente angular. Aqui, como a gente não sabe se a nossa função é derivável, a gente não tem essa facilidade de usar o coeficiente angular. Então a gente vai precisar de dois pontos. Então, se a gente precisa começar com dois pontos, então vamos já fazer dois chutes iniciais, né? Duas estimativas iniciais. Então eu vou escolher esse cara aqui, eu vou chamar de x0. Essa escolha é completamente aleatória, tá bom? Você não sabe onde está a raiz da função? Escolhe dois valores distintos, né, que você acha aí que são aproximações para a raiz da sua função. E eu vou escolher esse outro aqui, eu vou chamar de x1. Precisa que a raiz da função esteja entre x0 e x1? Não precisa. Você poderia também começar assim, x0 e x1. Já que você não sabe onde está a raiz, então, né, a não ser que você use o teorema de Bolzano para colocar a raiz dentro de x0 e x1, mas não precisa. A gente começa com duas estimativas iniciais arbitrárias que você acha aí que são aproximações para a raiz da função. Eu vou colocar uma aqui e a outra vai ficar aqui mesmo, x0 e x1. Agora eu vou olhar para os pontos correspondentes no gráfico da função. Então eu tenho esse ponto e eu tenho este outro ponto ali. Dois pontos no plano, agora sim eu consigo construir uma reta. Então vamos construir a reta passando por esses dois pontos aí. Notem que esta reta intersectou o eixo x num ponto. A coordenada x desse ponto eu vou chamar de x2, porque eu já tenho x0 e x1, o próximo ponto seria x2. E olha só, x2 está um pouco mais próximo desta raiz do que, em média, né, os chutes iniciais que eu dei. Depois eu repito o mesmo procedimento. Primeiro, para encontrar x2, né, para encontrar a coordenada x deste ponto de interseção aqui, eu preciso encontrar a equação dessa reta e depois fazer y igual a zero na equação dessa reta. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Daí, agora eu tenho, para obter x2 eu usei x0 e x1. Então, para a iteração seguinte, eu vou usar os dois últimos valores que eu tenho, que é x1 e x2. Então, de novo, mesmo procedimento, olho para os pontos correspondentes lá no gráfico da função. Então, o que corresponde a x1 é esse aqui, o que corresponde a x2 é esse. Desenho uma nova reta, e olha só, esta nova reta vai intersectar o eixo x, mais uma vez, num ponto cuja coordenada x agora eu vou chamar de x3. E se vocês notarem, né, essa lista de pontos aí, ela está caminhando para onde a gente queria, que é a raiz da função. Isso sempre vai acontecer? Não, né? Isso nem sempre vai acontecer. Esses métodos eles são muito sensíveis à escolha inicial que você faz. Se você escolher x0 e x1 muito ruins, pode ser que o método nem converja, tá bom? Existem casos em que isso acontece. Então, vamos começar determinando x2, tá bom? Então, como eu falei antes, a gente precisa encontrar a equação dessa reta primeiro. Então, vamos lá. A equação da reta essa reta,
é chamada de uma reta secante, né? Porque ela corta o eixo, ela corta o gráfico da função. Ela não é tangente. A equação da reta secante, que passa pelos pontos Quem são os pontos, né? Ela passa por este ponto, esse ponto tem coordenada x1, f de x1, e passa por este outro ponto aqui que tem coordenadas x0, f de x0. Então vai ser x0, f de x0 e x1, f de x1 é dada por y menos. Eu vou escolher um dos dois pontos agora, né? Então eu vou escolher o primeiro, o pontinho aqui de baixo. Y menos f de x0, que é a coordenada y desse ponto, né? Tá aqui. Igual a m é o coeficiente angular, que a gente ainda não sabe qual é, x menos x0, que é a coordenada x, né? Desse ponto aqui. Agora a gente precisa determinar o coeficiente angular desta reta aí. Mas o que é o coeficiente angular de uma reta, né? O que é esse m aqui? É a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, de acordo com essa figura, m vai ser a tangente daquele ângulo θ ali. Bom, mas como é que a gente calcula tangente de um ângulo? Cateto oposto, né, dividido por cateto adjacente. Mas cateto oposto, cateto adjacente de quê? Vamos ver, já mostrar para vocês. Deixa eu apagar umas coisinhas aqui, despoluir o desenho. Pronto. Vou desenhar uma retinha aqui paralela ao eixo x, né? Para a gente completar esse triângulo maior aqui, tá bom? E notem, este ângulo aqui também é igualzinho a θ, tá bom? Então, tangente de θ, né, vai ser cateto oposto, que é esse comprimento aqui, dividido por cateto adjacente, que é este comprimento aqui, tá bem? Então, aquele comprimento de cima, deixa eu escrever isso aqui um pouquinho mais distante. Vai ser cateto oposto dividido por cateto adjacente. E isso vai ser... Bom, vamos ver primeiro quem que é este comprimento aqui. Olha só. Aqui o valor da função, né? Esta altura aqui eu sei que é f de x1. E esta altura eu sei que é f de x0. Então isso aqui vai ser f de x1 menos f de x0. Menos f de x0. Tá bom? Essa altura aqui é f de x1, essa altura aqui é menos f de 0. A altura é sempre um negócio positivo, né? Eu somo os dois e obtenho o comprimento aí desse lado. E aqui, qual que é o comprimento do cateto adjacente? É x1 menos x0. Né? Eu pego esse comprimento inteiro, jogo isso aqui fora, sobra x1 menos x0, que é o tamanho deste lado desse triângulo retângulo bem aqui. Então aqui eu fico com x1 menos x0. E aí está. Então isso é o coeficiente angular desta reta, que eu vou substituir aqui agora. Então, y menos... Já vou passar esse cara lá para o outro lado. Não vou passar, porque eu vou já zerar o valor de y, né? Igual a f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0, x menos x0. E aí está, essa é a equação daquela reta secante ali. Agora, como que eu encontro a coordenada x desse ponto de interseção? Para encontrar esta coordenada x deste ponto de interseção, né, basta fazer y igual a 0 na equação da reta, porque o ponto onde a reta intersecta o eixo x é justamente um ponto em que a coordenada y é 0. Então vamos fazer agora, fazendo y igual a 0, obtemos o seguinte. Vamos lá.
menos f de x0, né, igual a f de x1 menos... Aqui a gente vai ter que fazer uma continha, mas no final vai dar uma formulazinha bem bonitinha. x1 menos x0, x menos x0. Agora eu vou passar esse cara dividindo lá do outro lado. Então vai ficar menos... Na verdade eu posso multiplicar assim, né? Aí fica mais fácil ainda. Fica menos f de x0 vezes x1 menos x0. Passo esse cara multiplicando lá. E esse cara daqui vem dividindo. Então vai ficar f de x1 menos f de x0. Igual a x menos x0. Agora eu vou passar esse cara lá para o outro lado com o sinal trocado, né? Esse menos x0. E daí a gente obtém x igual a... Vai ficar x0 mais... Não, menos. Aqui é menos. F de x0. x1 menos x0. Dividido por... f de x1 menos f de x0. Eu poderia parar aqui, né, porque isso aqui já é o nosso x2, a coordenada x do ponto de interseção. Mas essa fórmula tá meio esquisita. Então eu vou dar uma arrumadinha nela, aí a gente vai obter o seguinte. Agora eu vou colocar esses dois termos aqui no mesmo denominador, né, que vai ser esse fx1 menos fx0. Então, vamos lá. F de x1 menos f de x0. Então eu tenho que multiplicar aqui o x0 por justamente f de x1 menos f de x0. Né? Porque agora se eu dividir eu obtenho x0 de novo. E aqui eu vou subtrair esse fator aqui, esse numerador. F de 0, x1 menos x0. Parece que piorou, né? Mas calma, tá? Calma. Olha só. Vou distribuir agora x0 f de x1 menos x0 f de x0 menos x1 f de x0 mais x0 f de x0. Tudo isso dividido por f de x1 menos f de x0. Anotem, esse cara aqui é igualzinho a esse aqui com sinal trocado, então eles cancelam e daí olha o que sobrou. Sobrou x2 igual a... Eu vou multiplicar... Não, eu vou deixar assim mesmo. Então vai ficar x0 f de x1 menos x1 f de x0, tudo isso dividido por f de x1 menos f de x0. Notem que existe uma certa simetria, né? F de x1 aparece aqui e aqui, f de 0 aparece aqui e aqui, e daí você só tem que colocar x0 e x1 aqui e acabou. E em cima e embaixo tem sinal de menos. Tá bom? Então a diferença f de x1 menos f de 0 aparece tanto em cima quanto embaixo. E daí você só coloca, se aqui tem x1, você coloca x0, aqui tem x0, aqui você coloca x1 e pronto, acabou. Então essa daqui, né, é a nossa, digamos, coordenada x, né, do ponto de interseção entre a reta secante e o eixo x. Agora tem um probleminha aqui, né, a gente meio que fez essa... Cadê? Onde está? A gente fez essa inversão aqui, né? Só que a gente não pediu que esse cara fosse diferente de zero. A gente precisa pedir que esta expressão seja diferente de zero, que é para que a gente possa passar ela dividindo lá do outro lado. Então aqui eu vou colocar um aviso supondo que f de x0 é diferente de f de x1. A gente precisa que isso aqui seja diferente de zero, porque olha só, ele aparece aqui embaixo. E se ele for zero, a gente não consegue nem chegar até aqui, não é? Então, essa é uma verificação que a gente tem que fazer a cada iteração do método da secante. A gente sempre precisa verificar que
o denominador vai ser sempre diferente de zero. Que a função calculada nos dois últimos valores é não nula. Perdão. A diferença dos valores da função. Não, você calcula a função nos dois últimos valores e faz a diferença, tem que dar diferente de zero. Senão você não consegue prosseguir na iteração, né? Agora, e como é que a gente encontra x3? Bom, se para encontrar x2 eu usei x1 e x0, ou x0 e x1, né? Assim, eu tenho x0 e x1, daí eu calculo x2. Eu precisei desses dois caras para calcular o seguinte. Então, vamos pegar esses dois caras e calcular o seguinte, né? x3. Como o raciocínio é exatamente o mesmo, então, para calcular x3 usando x1 e x2, a única coisa que vai mudar nessa fórmula aqui é que no lugar de x0 vai aparecer x1 e no lugar de x1 vai aparecer x2, tá bom? E aqui vai aparecer x3, porque o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, é claro que vai aparecer a mesma fórmula, só que com os valores com índices diferentes. Então, eu vou fazer assim direto já. Então, repetindo esse procedimento. K mais uma vezes, vamos ver se é K mais 1 mesmo o número que eu quero. Se eu faço uma vez, eu obtenho x2. Se eu faço duas vezes, eu obtenho x3. Então, se eu faço K mais uma vezes, eu obtenho K mais 2. Então, obtemos xk mais 2 igual a, aqui vai ser, eu vou começar com o denominador, né? Vai ser f de xk mais 1 menos f de xk. Lembra, para obter xk mais 2, a gente usa os dois últimos valores, né? Que é xk mais 1, xk e xk mais 1. Então, se eu tenho xk e xk mais 1, daí eu uso esses dois para calcular xk mais 2. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Agora, em cima vai aparecer, de novo, vai aparecer f de xk mais 1. Vai aparecer f, vou colocar um pouquinho mais para lá, f de xk. Esse aqui vai ser multiplicado por xk mais 1. Esse vai ser multiplicado por xk. E aí está. Né? K variando de 0, 1, 2 até o fim da vida. Tá certo? E é claro, a cada iteração, você, antes de calcular xk mais 2, você precisa verificar se a diferença desses dois valores aqui é não nula. Tá bom? Se for, então você está com problemas. Agora, por que existe uma relação, né, comparando com o método de Newton? Comparando com Newton. Então, olha só. Essa aqui é uma parte bem legal. Então, o método de Newton, a gente faz assim. A gente escolhe um x0, daí olha para o ponto correspondente lá no gráfico da função, calcula a reta tangente, né? Encontra a reta tangente e calcula o ponto de interseção dessa reta tangente com o eixo x. A coordenada x desse ponto a gente chama de x1. É assim que funciona no método de Newton. Agora, olha só o que acontece se eu vou... Deixa eu mudar a cor aqui rapidinho. Se eu faço... Agora eu vou fazer o método da secante. Então, imagina que eu escolho aqui x0, isso aqui é para o método da secante, tá? E x1, bem próximos aí do ponto x0 que eu usei para o método de Newton. Então, eu olho para os pontos correspondentes lá no gráfico da função, né? Opa, aqui. E daí eu desenho essa reta. Deixa eu fazer assim. Eu vou usar o mesmo x0 e eu vou mudar só o x1. Daí fica melhor ainda. Então, para o método da secante eu vou usar o mesmo x0 e vou usar, sei lá, esse x1 aqui. Não, vamos usar esse x1. Daí agora eu só tenho que desenhar um ponto, né? O outro já está desenhado ali. Agora eu vou desenhar a reta passando por esses dois pontos. Opa, se eu conseguir desenhar uma reta, né? Pronto. Olha só. Então aqui, esse aqui é o valor obtido pelo método da secante.
Esse em azul é o ponto obtido pelo método da secante, e esse aqui é o obtido pelo método de Newton. Agora notem o seguinte, se eu faço esse ponto x1 se aproximar mais ainda do x0, esta reta azul, que é a reta do método da secante, ela vai se aproximar mais e mais da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto, que é a reta que a gente usa no método de Newton. Então essa é a relação entre um e outro. Por que existe essa relação? Porque lá no método de Newton a gente usa f' de x0 para calcular a primeira iteração, não é? Já no método da secante a gente usa f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Então, no método de Newton a gente usa isso aqui para calcular a primeira iteração, e no método da secante a gente usa isso aqui. Só que, quando eu faço x1 suficientemente próximo, né, de x0, este número aqui é aproximadamente igual a esse. Por quê? Porque olha só, se eu tomo o limite dessa expressão quando x1 tende para x0, isso aqui é exatamente igual à derivada da função no ponto x0, se a função for derivável, é claro. Tá bom? Então essa é a relação entre o método de Newton, né, e o método da secante. Porque no método de Newton tem a dificuldade da gente precisar calcular a derivada da função. No método da secante a gente não precisa calcular a derivada. A gente usa uma aproximação para a derivada da função no ponto. Tudo bem? E daí é bem melhor, porque aqui a gente não precisa, a gente usa só um quociente, a gente não precisa derivar a função algebricamente para encontrar, né, uma aproximação para a raiz da função. Agora vamos ver um exemplo, né? Vamos ver um exemplo do método da secante. Exemplo. Use o método da secante. A gente vai fazer só uma iteração à mão, por razões óbvias, né? Porque a fórmula do método da secante é meio complicadinho, tá bom? Deixa eu dizer aqui, né? Essa daqui, também nem... Será que tem espaço? Essa aqui é a fórmula do método da secante. A expressão recursiva, né? A fórmula iterativa do método da secante. Prontinho, tá aí. Aí você executa quantas iterações você achar necessário, né, até os valores começarem a repetir ou até o método falhar quando o quociente aí o denominador der zero, né? Então vamos lá. Use o método da secante para aproximar raízes para... Raiz não, uma raiz. A mesma função, x ao cubo menos 2. Daí a gente usa aqui a mesma argumentação, né? A gente sabe quem que é uma raiz para essa função, é raiz cúbica de 2. Isso significa que aproximar uma raiz para essa função é a mesma coisa que aproximar a raiz cúbica de 2. Então, o método que a gente vai executar aqui, ele vai produzir uma lista de números que se aproxima o máximo possível aí de raiz cúbica de 2. Então vamos começar, né? A gente precisa escolher valores, sei lá, 1, 2, por exemplo. Né? Chutei 2 valores quaisquer aqui, tá bom? E daí, não, é x0 e x1, perdão. x0 igual a 1, x1 igual a 2, aí quem que é x2? Agora sim eu uso aquela expressão recursiva, né? Vai ficar f de x1 menos f de x0, aí aqui em cima a mesma coisa, f de x1 menos, aí f de x0, aí aqui vai ser multiplicado por x1, aqui vai ser multiplicado por x0, né? Agora é só substituir, vai ficar 1 vezes f de x1, que é 6, vamos ver. É x0 que é 1, f de x1. x1 é 2, então dá 6, isso. Menos, x1 é 2, vezes f de x0. f de x0 é menos 1, né? Porque f de 1 é menos 1, não é?
Sim, é isso mesmo. Daí, aqui vai ficar f de x1, que é 2, não, é 6, menos, aí f de x0, que é menos 1, menos 1. E aqui vai ficar 6 mais 2 dá 8, dividido por 6 mais 1, que é 7. Quanto que é 8 sobre 7? Vamos ver. 1.14. 1.1428. Tá bom? E eu vou fazer só essa iteração por razões óbvias ao tanto de conta que a gente tem que fazer aqui, né? Então, x3, não façam conta à mão, pelo amor de Deus. Tá bom? Agora a gente vai ali pro VS Code. Eu vou escrever um algoritmozinho em C para fazer essas contas pela gente, né? Porque, né, Deus me livre, olha só, coisa horrível. Então vamos mudar de tela aqui agora. Aí está. Então já tem um arquivinho pronto aí chamado secante.c. Então vamos começar com o básico, né? Que é escrevendo o nosso exemplo. Então a função, sem isso nada funciona. Daí exemplo, que é aquela função double f double x, aí retorna x ao cubo menos 2. Então nosso exemplo é f de x igual a x ao cubo menos 2. Aqui eu não preciso da derivada, né, porque a gente trocou a derivada por uma aproximação da derivada. Em contrapartida, a gente precisa de duas estimativas iniciais. Então, a x0 eu escolhi 1, se eu não me engano, e o x1 eu escolhi como sendo 2. Um número de iterações razoável, sei lá, 5. Isso é um inteiro. E agora eu só vou passar para a função secante. Eu vou passar a função x0, x1 e o número de iterações, e ela vai mostrar para mim no console cada uma das iterações. Eu vou começar definindo a função secante agora, void secante. Ela não vai mostrar, ela não vai retornar nenhum valor, ela só vai printar valores na tela. Então, por causa disso, eu preciso deste arquivinho aqui, stdio.h. Então, um pointer para uma função que retorna um double e recebe um double. As duas estimativas iniciais são números reais também, então por isso double double, e aqui vai ser um número inteiro, que é o número de iterações, tá bem? Então é bom já fazer aquela verificação inicial, né? Se o denominador é zero, então double eu vou chamar de denom, né, de denominador, e daí vai ser, eu vou fazer assim, double fx0 vai ser f de x0, e double f de x1, opa, tem alguma coisa errada, vai ser f de x1. Agora sim, se f de x0 for igual a f de x1, então eu não posso nem executar a primeira iteração, né? Então você explica para o usuário que escolha outras estimativas iniciais. Essas não funcionam. Caso contrário, né, se não dá zero, daí você pode dividir pela diferença de fx0 e fx1, ou fx1 menos fx0. Acho que eu não sei se eu... Não, vamos deixar assim mesmo. Agora sim, para, né, i variando de 0 até n, né, de 1 em 1, faça o seguinte. Então vamos calcular já x2. Eu preciso dizer qual que é o tipo de x2. Deixa eu ver se está gravando. Tá, eu preciso dizer qual que é o tipo de x2 e usar a fórmula, né, que é x0 vezes
f de x1, que eu já chamei lá em cima de fx1, menos x1 vezes f de x0, que eu já chamei aqui em cima de fx0, né, dividido pela diferença desses dois caras, f de x1 menos f de x0. Então, dividido por f de x1, que eu chamei de fx1, menos f de x0, que eu chamei de fx0. E aí está. Agora eu preciso fazer uma atualização de variáveis, né? Porque senão ele vai calcular a mesma iteração toda vez. Então, na iteração seguinte, ele já tem que considerar x0 como sendo x1 e x1 como sendo x2, tá bom? E daí eu vou atualizar também os valores de f de x0, que agora vai ser, né, f de x0, do novo x0, e f de x1 vai ser f do novo x1. Vou colocar assim, para ficar mais clara qual é a atualização que eu estou fazendo. Se x0 virou x1, então f de x0 vai virar f de x1, né? E se x1 virou x2, então f de x1 agora vai virar f de x2. Aí quando eu atualizo todos esses valores, na iteração seguinte ele já vai calcular o valor correto aqui, que apesar de estar sendo denotado x2, na iteração seguinte vai ser x3. Mas você não vai ver isso, mas no console vai aparecer exatamente esta mensagem. É claro, deixa eu fazer essa atualização aqui primeiro. Na verdade, eu nem preciso calcular isso aqui de novo, né? É só colocar f de x1, não preciso calcular novamente, né? Eu já sei quem que é f de x1, está lá em cima definido. Só f de x2 é que eu preciso calcular, que é um valor novo, né? E eu não sei quem é ainda. Aí aqui eu preciso, olha só, se, de novo, f de x0 foi igual a f de x1, aí você explica pro usuário, né, que ele precisa parar. Então, printf, aí você mostra em qual iteração ele parou, né? Então, x underline d igual a vamos lá. Aqui é um pouquinho mais complicado, eu preciso colocar i mais 2. Porque lembra, eu começo com x0, x1. E i começa com 0, né? Então ele tem que mostrar já x2. Então, por isso i mais 2 aqui. I mais 2, eu preciso colocar também o x2. Prontinho. Aí você explica que ele precisou parar, né? Então, precisei parar. Aí bota um barra n para não sei porquê. Caso contrário, né, aí sim é que você faz a atualização de variáveis e prossegue com a sua vida para as iterações seguintes. Deixa eu ver se é só isso, se isso é suficiente. Acho que sim, né? Acho que não tem nada errado, eu não sei por que ele está reclamando. Ah, aqui eu esqueci de um ponto e vírgula, por isso que ele está reclamando. Ah, e se as coisas derem certo, né, eu preciso mostrar para o usuário o valor correto. Então, só copiar isso aqui. Aí ele mostra o valor da iteração, sem a mensagem de precisei parar. Prontinho. Aí quando ele para, ele te diz em qual iteração ele parou. Acho que é isso. Vamos ver, vamos ver. Não sei se está certo. Então, x0, x1... x0 não está definido, está bem aqui, por que ele não está vendo? Vamos gcc secante.c sec. Ah, deu certo de primeira, então sec. E aí está, né? x2 ele já mostra a partir de x2, porque x0 e x1 é você que escolhe, né? E aí está, olha só. Na quinta iteração você obtém o x6. E daí o x6 já está 1.2599, quanto que é a raiz cúbica de 2 mesmo? 1.25992. Então já tem 5 casas decimais exatas aqui, olha só, para a raiz cúbica de 2, tá bom? Então quanto mais próximo você tomar
x1 de x0, os resultados aqui vão ficar bem parecidos com o método de Newton. Tudo bem? Então é isso aí. Eu espero que tenha ficado claro. Se tiverem qualquer dúvida, basta mandar e-mail, tá bom? Basta entrar em contato. É isso. Até a próxima.